Saudações, galera, meu nome é Igor, eu sou psicólogo e escritor e eu vou falar um pouco sobre o caso do menino Ney. Se você tá esperando nesse vídeo algum tipo de julgamento, pô, o menino Ney tá certo, tá errado, nesse vídeo não vai ter isso. Esse não vai ser um vídeo pra você ver mais uma fofoca. Esse vai ser um vídeo que eu vou dar um parecer científico, um parecer técnico sobre a questão do menino Ney. Como psicólogo, né, o que a gente deve considerar no caso do menino Ney. Eu vou falar um pouco do contexto e vou falar 4 tópicos que eu considero relevantes, tá? A questão de fofoca, questão de compromisso, questão de monogamia e questão de machismo, né? Esses vão ser os 4 tópicos que eu considero interessantes, tá? Primeiro, então, o contexto. O que é que aconteceu? Fatos. O menino Ney, ele acabou traindo a esposa grávida. Isso é uma especulação? Não, é um fato. Ele já fez uma postagem pedindo desculpa por isso. E aí, beleza, né? O textinho aqui dele, pô, tal, vacilo, errei, fui moleque, sei que lá, não dá pra justificar o injustificável, tal, e é isso aí, peço perdão pelo vacilo, fui um otário. E aí, né, teve os comentários do pessoal, defendendo ele, pô, legal isso que você fez. Isso gerou uma série de insatisfação aí nas redes sociais, como esse post aqui que eu separei, né? Inclusive, se você não me segue no Twitter, vai lá, Igor Maneiro, tá? Mas, ó, vamos lembrar que a internet inteira, deixa eu aumentar aqui, chegou a ameaçar a Luísa Sonza de morte. Porque, né, pela supostamente ter traído o Whindersson. E não traiu. E quando o Neymar vem com texto dizendo que traiu a namorada grávida, recebe um parabéns. Então, esse é um pouco a insatisfação das pessoas, né? Com a Luísa Sonza, que é uma mulher famosa, foi um negócio bem diferente, né? Então aqui outro insert aqui, né? Da Luísa Sonza, que não sei se vocês lembram, mas ela se relacionava com o Whindersson e fez um clipe com o Vitão e tal, mas o Vitão, né, falou que não tinha traído o Whindersson. Ela também falou. O Whindersson talvez tenha sido meio otário. Isso é um julgamento pessoal, né, como psicólogo, porque ele é uma pessoa pública e ele não se manifestou defendendo a ex-companheiro. Me pareceu um negócio talvez de um ressentimento, né? Então, quando foi a questão da Luísa Sonza, foi ameaçada de morte por não ter traído. Já que o menino Ney recebeu parabéns, né? Hahaha, grande homem. Tá. E aí, né? Nesse sentido, né? Depois de trair a namorada grávida, o pessoal aponta a hipocrisia dele. E o que é que eu tenho pra falar sobre isso, de maneira técnica? Agora vamos aqui pra parte ciência, né? Esse foi o contexto. A primeira coisa que eu tenho pra falar é sobre a questão da fofoca. Muita gente acha que a fofoca é algo distorcido, algo imoral, algo ruim. Mas os comportamentos que existem, eles existem porque eles têm alguma função evolutiva. E a gente sabe mais ou menos qual é a função evolutiva da fofoca. Antes da gente ter uma sociedade mais complexa, com um sistema de comunicação mais complexo, que nem a gente tem aqui, né? Então eu tô falando de Pernambuco e você tá me vendo, sei lá. Digita aí de onde você tá me vendo. Da Bahia, do Rio Grande do Sul, da Suíça. A gente não conseguia juntar grupos com mais de 30 pessoas, mais ou menos. Os nossos ancestrais. Sempre dava briga, sempre formava outros grupos depois de 30 pessoas. E com a fofoca a gente conseguiu aumentar os grupos para até 100 pessoas. Porque com a fofoca você tem acesso à informação meio que privilegiada sobre os acontecimentos, né? Sobre se uma pessoa é honesta, sobre se ela é mentirosa e por aí vai. Então a fofoca tem um pouco meio que esse papel evolutivamente falando. E outra coisa também é que quando acontece coisas com pessoas famosas, ao que tudo indica, a gente fica meio que com um imaginário, a gente fica imaginando como é que a gente agiria na situação dessa pessoa famosa. Então isso meio que, né, nos dá uma sensação de poder, vamos dizer assim. Claro, isso daqui é uma espécie de especulação, né? Mas, por exemplo, aconteceu um negócio do submarino, vou até soltar um vídeo sobre isso amanhã. E a gente fica pensando, pô, mas será que a gente não sobrevivia? Será que a gente ia ou não? Se a gente fosse o menino Ney, famoso, com a namorada grávida, como é que a gente ia lidar com isso? Então a gente meio que tem
essa reação, vamos dizer assim, de se imaginar no lugar da pessoa. A gente tem neurônios espelhos, a gente tem capacidade de empatia, né? Que a empatia, cientificamente falando, não é se colocar no lugar da pessoa. Hoje, a definição que a gente tem de empatia é a gente responder de maneira mais adequada à situação da pessoa do que a própria. Essa é a definição que a gente tem de empatia. E empatia não necessariamente é ruim, é bom. Por exemplo, tem um caso de desengajamento moral. A gente sente tanta empatia. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa em situação de rua passando fome. E a gente é tão empático que a gente fala, putz, não quero nem ver ela passando fome que eu me sinto mal. Então note que a empatia nesse caso foi ruim. Gerou um desengajamento da pessoa, um desengajamento moral, né? Então, a empatia de maneira mais profunda, né? De maneira mais científica. Meu orientador, Leonardo, ele estuda empatia. Então o primeiro ponto é esse, é o ponto da fofoca. O segundo ponto, compromisso. Compromisso, a sociedade só funciona porque a gente tem compromissos tácitos. Então, compromisso não só de um acordo escrito, mas da gente esperar que as coisas aconteçam. Então, por exemplo, se a gente compra algo online, é porque a gente acredita no compromisso que a loja vai nos entregar essa coisa que a gente comprou online. E tudo assim, banco, mercado, né? A gente acredita num compromisso de que a notinha de dinheiro de fato vale algo. Então, o compromisso é muito importante para a manutenção da nossa espécie. Em se tratando especificamente de relacionamentos amorosos, o que é que a gente tem? A gente tem muitos tipos de relações possíveis, né? Monogâmicas, não monogâmicas. Alguns argumentam que a monogamia é compulsória, né? E, enfim, a gente vai chegar nesse ponto da monogamia, mas o que importa é que na monogamia também tem um combinado, tem um pacto, tem um compromisso. E, no caso da relação monogâmica, o compromisso tácito, né, que não necessariamente é escrito, é que, você só vai ter uma relação romântica e amorosa comigo. Então tem uma exclusividade recíproca. E quando é traição? Quando rompe o compromisso. Então muita gente acha que a traição é quando, independentemente da situação, você tá com uma pessoa e ela fica com outra pessoa que não você. Mas não necessariamente. Se você tiver numa relação não monogâmica e dentro do combinado ficar com outras pessoas, então não é traição. Então a traição é relacionada a algo. Só vai ser traição isso se for na relação monogâmica. E se você acha que numa relação não monogâmica é uma traição gourmet, você está sendo preconceituoso, né? Você está botando suas crenças e não a tomada de decisão racional na frente. Porque o que importa é o acordo da pessoa com a outra pessoa e não o que você acha, né? E no caso do Neymar, né, parece que tinha um compromisso monogâmico e ele não seguiu. E aí a gente chega na questão, o terceiro ponto, que é o da monogamia. A nossa espécie, ela é o quê? Monogâmica? Ela é não monogâmica? Ela é ambivertida? A gente não tem nenhuma evidência convincente de que nossa espécie seja não monogâmica, mas a gente também não tem nenhuma evidência convincente de que nossa espécie seja monogâmica. Como assim? Por exemplo, macacos como o gibão e o sagui. A gente já sabe que eles são monogâmicos, 100% monogâmicos, fica com o mesmo companheiro e companheira durante a vida toda, né? Já tem outros primos nossos, evolutivamente falando, como o chimpanzé e o gorila, que são não monogâmicos. E o chimpanzé, ele é inclusive mais promíscuo que o gorila. Então, de um lado temos gibão, sagui, né, que são estritamente monogâmicos, do outro lado, chimpanzé e gorila. E a gente? Bem, o que as evidências sugerem é que a gente está no meio termo. Tem pessoas que não conseguem se engajar em relacionamentos amorosos, né? Tem pessoas que são divorciadas em série. Então, a gente tem níveis altos de divórcio no mundo, mas as mesmas pessoas estão divorciando. Então, por exemplo, se tem 10 divórcios na comunidade, 2 pessoas se divorciaram 4 vezes, né? E supondo, não é exatamente os dados. Mas o que acontece é que algumas pessoas são muito infelizes em relações monogâmicas. E tudo bem, né? O que vai mudar é o acordo que você quer, né? Então não tem nada correto em ser monogâmico ou correto em ser não monogâmico. E a nossa espécie, ela é confusa. Não tem nenhuma evidência de que ela é monogâmica ou não monogâmica.
Depende, muito provavelmente, de aspectos culturais, né? Então a gente está num meio termo. E o último ponto, o quarto ponto que eu acho interessante pra gente falar. E uma coisa que eu falei da não monogamia e tal, pra você ter em mente que existem outras maneiras de se relacionar. A monogamia não é algo natural, tá? Não tem nenhuma evidência convincente de que seja, tá? E aí o último ponto é a questão do machismo, né? Deixa eu trocar aqui a tela. É a questão do machismo, que é justamente esse ponto aqui, de que com o menino Ney, ó a reação. Ai, 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 hahaha, Deus abençoe. Quem nunca errou que atira a primeira pedra, né? E já com a Luísa Sonza, foi ameaçada de morte. Nos comentários dos posts da Luísa Sonza, ela sendo ameaçada, não sei o que, vagabunda. Então são dois pesos, duas medidas. Aqui os comentários, vagabunda, vagabunda. Meu Deus. Dois pesos, duas medidas. Então a gente vive o machismo de maneira estrutural. O machismo é a norma nesse caso. Então, eu não tô aqui pra julgar se o que o menino Ney fez foi errado ou não errado, negócio de traição e tal. Dei meu parecer técnico. E uma coisa que o pessoal tá falando muito que eu concordo, né? Se fosse uma famosa postando algo assim, meu Deus do céu, né? Ia ser uma reação muito diferente. Então esse foi um vídeo, me comenta se você gostou desse parecer técnico, pode sugerir tema também, amanhã eu vou falar do Submarino. Joia? Grande abraço, se inscreve, meta do canal é 10 mil inscritos até o final do ano. E lê meus livros, os links vão estar aqui embaixo, você vai gostar e não tá tão caro. Grande abraço.